Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, minha povo e meu povaréu. Tudo bem com vocês? Espero de coração que sim. Tá, pessoal, pra gente finalizar essa nossa visualização do universo, estrelas, nebulosas, galáxias e afins, né? A gente tem as caracterizações da nossa localização no universo, né? Onde nós estamos no universo. Então, isso acaba sendo vislumbrado. A gente já comentou que a gente está numa parte da Via Láctea, né? Na galáxia de Andrômeda e no local chamado Cinturão de Órion. Tá? Esse é o nosso ponto de localização exato. Tá? E isso é visualizado por... a gente consegue fazer uma observação a olho nu, né, de parte da Via Láctea, que é próximo ao Cruzeiro do Sul, né, e ao centro a nebulosa que é chamada Saco de Carvão, e à direita a nebulosa que é chamada Eta Carina. É claro que isso, pessoal, você precisa ter um local sem iluminação, que não tenha iluminação externa, né, iluminação de ruas, avenidas, cidades e afins. Precisa ser um local distante, alto, para que você consiga ter uma visualização um pouco maior dessa nossa parte, né, do universo. E o restante é visualizado pelos observatórios, né, que são montados com esse intuito. E a gente tem o ALMA, né, que é o maior projeto astronômico existente, tá? Que é o Atacama Large Military Submilitary Array, tá? Que é esse maior projeto, que é um telescópio revolucionário que é composto por 66 antenas móveis, né, entre 7 e 12 metros de diâmetro, que podem ser movimentadas e rearranjadas de acordo com a necessidade, né, ou de acordo com a visualização que queiram ter. E nós temos os telescópios espaciais, né? O Hubble, o nosso mais conhecido, o maior, né? Mas ainda tem o James Webb, que é um telescópio infravermelho, tá? Eles estão em alturas diferentes, né? O Hubble, ele está em torno da Terra, na órbita da Terra, né? Cerca de 589 quilômetros. E o James Webb, ele está mais distante, tá? Ele está na órbita lunar, com 1.500 quilômetros da Terra, tá? E faz essas varreduras por infravermelho. Então a gente tem essas distâncias, né, que se encontram os astros e que habitam o universo. É acabado feito uma medição, né? Ou seja, uma unidade astronômica que é colocada. Então essas medidas de distância acabam sendo feitas dentro do nosso cotidiano, né, de acordo com a necessidade que precisa, não uma coisa usual que nós utilizamos, mas que sim os astrônomos utilizam diariamente. E as unidades que nós conhecemos, elas são expressas principalmente, né, em centímetros, metros e quilômetros. Quando você mensura uma distância de um local a outro, de uma cidade a outra, então acaba sendo conveniente utilizar os quilômetros, os metros e os centímetros, né? Então acaba dando essa diferenciação, porque se você pegar ali uma cidade determinada, daqui a Francisco Beltrão ou a Pato Branco ali, e colocar, vai ter 150 quilômetros de distância, você vai falar, vai ter 15 milhões de centímetros de distância. Acaba ficando muito grande o número, então você acaba utilizando essas unidades de medida, né, numa maneira conveniente. E na astronomia ocorre da mesma forma, tá? Se utiliza essas unidades de medida de acordo com a necessidade. Como o universo é muito grande, é muito imenso, essas medidas feitas em quilômetros, elas acabam gerando, na maioria das vezes, números muito grandes e mais difíceis de serem utilizados, tá? Para resolver essa questão, acabou sendo estabelecido unidades próprias para a astronomia, né? O que é chamado de unidades astronômicas, e a gente visualiza, né, essas 3 unidades de distância que são utilizadas na astronomia. Quando a gente fala, por exemplo, em ano-luz, né, o ano-luz, a AL, ele é geralmente visto como uma unidade de tempo, tá? Mas a definição dele demonstra
que ele é uma unidade de distância, tá? Porque um ano-luz é a distância percorrida pela luz no vácuo, no tempo de um ano, tá? Isso que é referencial. Então, quando eu falo em ano-luz, é a distância que a luz percorre no vácuo, né? No tempo de um ano, nesse período de um ano. Então a gente sabe que a velocidade da luz no vácuo corresponde a 300 mil quilômetros por segundo, né? E que um ano possui exatos 31.536 segundos, a gente define o tamanho de um ano-luz, tá? A partir da equação da velocidade média. A gente utiliza, claro, essas medidas que nós temos terrestres, tá? São utilizadas à base das nossas medidas. Então, utilizando a equação da velocidade média, que é aquela equação que a gente visualizou no bimestre passado ainda, que é a velocidade média igual o tempo em segundos, né? Que é colocado. Então você precisa se descobrir esse tempo. Então você tem uma velocidade média, no caso, que seria da velocidade da luz no vácuo de 300 mil quilômetros, né? Dividido pelo tempo, né? De um ano, que é 31.536 segundos, tá? E aí você vai ter lá o teu ΔS, o teu ano-luz lá de 9,510 na 12, né? Que é quilômetros, que é essa medida utilizada de um ano-luz, tá? Então essa unidade, ela é geralmente utilizada para distâncias de corpos, né, que estão fora do nosso sistema solar. E você tem essas exemplificações, né, dessas distâncias de alguns corpos do universo em relação à Terra. Então é medido com a distância que a luz vai e volta, né? Ou que um feixe vai e volta. Hoje se utiliza muito raio laser para isso, para se medir as distâncias exatas, né? É aquela distância de quando ele é enviado, ele vai bater, ele vai voltar. Então esse tempo aí acaba se encontrando aquela distância. Então, por exemplo, assim, a Andrômeda, que é a galáxia mais próxima a nós, ela está numa distância de 2,5 milhões de anos-luz. A estrela Sírio, 8,6 milhões de anos-luz. A estrela Alfa Centauro, 4,3 milhões de anos-luz. Então acaba se utilizando essas mensurações, né, para conseguir nos localizarmos do universo e a que distância nós estamos de outros corpos, tá? Então essa chamada unidade astronômica, né, o A, é utilizada para essas distâncias dentro do sistema solar e corresponde à distância média da Terra ao Sol. Então a definição dessa unidade acabou tendo por parâmetros os conceitos da gravitação newtoniana, tá, baseados no conceito de gravitação de Newton, e foi determinada a partir desses experimentos e sistemas de referência. Então, em agosto de 2012, a União Astronômica Internacional, que é a regulamentadora, né, definiu um valor mais exato para essa medida. Então, uma unidade astronômica equivale a 149 milhões, não, 149 milhões 597 mil, não, ao contrário, 149 bilhões 597 milhões 870 mil e 700 metros. Tá? Isso que é colocado como uma unidade astronômica. Tá? E daí, por exemplo, a gente tem essas distâncias, né? Por exemplo, a distância de Mercúrio é 0,4 unidade astronômica, Vênus 0,7 unidade astronômica, a Terra 1 unidade astronômica em relação ao Sol, tá? A distância até o Sol. Marte 1,5, Júpiter 5,2, Saturno 9,5 unidades astronômicas, Urano 19 unidades astronômicas, Netuno 30 unidades astronômicas, tá? Então acabou se embasando, se colocando essa medida básica justamente para padronizar tudo, tá? Para tornar tudo um padrão só. E com isso a gente tem a medida que é utilizada do parsec, né? Que é o deslocamento aparente de um objeto visto por dois observadores em diferentes pontos, tá? Por dois observadores diferentes. Então esse deslocamento ele é proporcional
ao ângulo que existe entre as linhas, né, que são traçadas, que ligam o objeto a seus observadores, e um parsec corresponde à distância referente a uma paralaxe de 1 segundo. Tá? Então ele acaba sendo exemplificado dessa forma aí. Então você tem dois observadores, você tem as linhas traçadas e aquela distância equivale a um parsec, certo? Então acaba colocando essas correlações que ocorrem, né, dentro desse meio aí, justamente para conseguir mensurar, né? Então, como o corpo celeste é a Lua, o corpo celeste mais próximo da Terra, né? E a distância média de cerca de 384 mil quilômetros, e isso corresponde a 1,28 segundos-luz, que é o tempo que a luz demora para ir até ela e voltar, tá? Com um diâmetro de 3.476 quilômetros, e esse movimento acaba ocasionando todas aquelas pressões que nós sentimos na Terra, né? Acabam ocasionando essas pressões aí. Então essas medidas de distância, elas servem justamente para nos localizarmos, né, na situação e como nós estamos alocados dentro do meio. Então acaba sendo verificada esse comparativo entre o meio, né, e conseguindo também daí mensurar os tamanhos dos planetas, os tamanhos dos corpos celestes, tá, que acabam sendo colocados dentro dessas caracterizações aí e dentro dessas medidas, tá? Dentro desse meio, pessoal, então eu coloquei, ele tem bastante material comparativo do tamanho das estrelas, né, e como elas se relacionam com esse meio, e as comparações de tamanho também, que são muito utilizadas dentro dessas estruturas estelares, né, e o que nós utilizamos de comparativo aqui na Terra. Isso, claro, o que a gente utiliza aqui, né, pessoal, a gente não coloca essas medidas que são colocadas exteriores, porque a gente não tem nenhum outro comparativo quanto a isso, né? Então o nosso comparativo, ele é sempre relacionado ao que ocorre, ao que a gente visualiza da Terra com o Sol, né? E são mensurados para colocar um consenso nisso, né? Acabaram sendo colocadas essas unidades de distância dentro da astronomia, tá? Qualquer dúvida, a gente lembra, a gente tira na aula ao vivo, tá? E daí a gente esclarece qualquer questões inerentes que vocês tenham, certo? Então fiquem bem, pessoal, se cuidem e até a próxima aula.